Então, galera, vim trazer para vocês um conteúdo aí bem polêmico, entre aspas, assim, que desperta aí, sim, certas discussões, tá? E, bom, vamos falar sobre betas fêmeas em comunitários. Realmente vale a pena vocês montarem um aquário comunitário de betas fêmeas? Sim, não? Desde já, eu peço para vocês o like, que é muito importante para o nosso crescimento aqui no canal. E deixa aqui nos comentários também quais foram as experiências que vocês tiveram com betas fêmeas, tá? Todas juntas dentro de um aquário, por exemplo. Bom, não é nenhum segredo para vocês, principalmente para a galera da antiga ou que chegaram agora e tá acompanhando os vídeos bem antigos meus. Sim, eu já tive alguns aquários de betas fêmeas e apenas um deles eu tive muito sucesso, tá? Todas as minhas outras tentativas foram frustradas. O único que eu tive sucesso é esse que tá passando aí para vocês na tela, tá? É um aquário que, cara, eu tenho muita saudade dessas betas. Infelizmente elas foram partindo pro outro mundo. Acontece, né, galera? Infelizmente não é tudo que dura para sempre. E essas betinhas aí eu tinha antes de ter canal. Aqueles takes que eu colocava para vocês antigamente já era tipo um tempão que eu já tinha essas betas, então algumas delas não tiveram assim tanto destaque aqui no canal, porque elas vieram muito antes de eu pensar em ter canal no YouTube. Bom, mas o assunto não é esse, o assunto é, vale a pena ou não? Cara, atualmente eu vi algumas coisas assim relacionadas a betas fêmeas que eu fiquei bastante triste, tá? E por isso que me deu essa vontade de fazer esse vídeo para justamente tentar falar para vocês algumas coisas aqui, porque eu sei que algumas pessoas, poucos eu diria, vão dizer assim, ah, você tá falando isso agora, mas você já teve muita beta fêmea, que não sei o que, agora você tá sendo hipócrita. Não, não tô sendo hipócrita. As pessoas podem mudar de opinião, as pessoas podem reconhecer seus erros, e nisso eu não tenho nenhum problema de reconhecer os meus erros. Eu sim errei e muito em alguns aquários de betas fêmeas. E eu errei em criar um aquário de beta fêmea, contando com a sorte. O que é isso que acontece, galera? É sorte, tá? E eu posso falar com bastante propriedade devido às minhas experiências aqui. Se algumas pessoas não consideram isso como uma experiência, porque toda experiência você tem que vivenciá-la, né? Então, as minhas experiências são essas. Bom, eu não recomendo aquário comunitário de beta fêmea, e muito menos betas fêmeas em grupos com outros tipos de peixes, tá? Aí mesmo que eu diria que o desastre pode ser ainda maior, tá? Então, assim, de acordo com todos os aquários que eu montei de betas fêmeas, apenas aquele deu certo. Nunca tive problemas assim com brigas e tudo mais. E o maior problema que eu tinha com relação a aquários de betas era justamente esse, brigas. Não importava a litragem que eu colocasse dentro do meu aquário, eu já fiz aquário de beta fêmea. Com esse aquário aqui, inclusive, esse aquário aqui tem praticamente 100 litros, é um aquário de 80 centímetros por 40 de altura e 30 de largura, né? Ou 96 litros, arredondando fica 100. E, cara, não deu certo, e eu coloquei aí algumas betas, eu não me recordo agora exatamente o número, mas foi uma quantidade bacana, muita planta, como vocês sabem que eu sempre gosto de fazer, muita planta, muita área de refúgio, e mesmo assim não tem jeito. O que eu percebi, de acordo com as minhas experiências, é que sempre vai ter uma beta fêmea que vai assumir a hierarquia daquele grupo. E essa que vai assumir a hierarquia, ela vai punir muito as outras, até que uma outra resolva entrar, bater de frente com essa líder e tomar o posto dela. Pelo menos é o que eu percebi, tá? Em 2 aquários que eu tive foi basicamente isso. Uma delas assumiu a hierarquia, ela punia, e depois a outra se engrandeceu, brigou, bateu nessa daí que era a líder e tomou, bem dizer, tomou, né, o posto dela, e se tornou a nova líder, e o ciclo se repetiu. Ela foi batendo. E digo mais, a que era líder partiu para outro mundo, porque essa bateu tanto nela que ela não resistiu. E essas coisas acontecem sempre na madrugada, né? É sempre quando a gente está dormindo. Às vezes, quando a gente vê assim durante o dia, a gente pode até resolver o problema, separando e tudo mais. Mas aí que entra também um outro porém.
quando a gente mexe numa coisa que já está um pouco complicada, a gente pode piorar, tá? E então, foi também uma das experiências que eu tive com relação a essas betas. Duas estavam brigando, uma delas batia muito na outra e sempre tem a mais fraca, a que apanha de todas elas. Vai ficar sempre acuada, sempre se escondendo, toda machucada. E o que acontecia ali? Eu tirava a agressora do aquário, colocava em outro canto, uma nova beta formava ali o grupo, virava a nova líder e caçapava as outras de pancada. Aí, o que eu percebi? Vou tirar as que estão apanhando. Mesma coisa, a pancadaria começava a comer solto e às vezes até piorava a situação. Então a conclusão que eu cheguei é, eu não vou mais fazer aquário de beta fêmea, não vou. Embora eu ache lindo, eu simplesmente, vocês sabem que eu sou apaixonado por betas e às vezes, em alguns casos, eu prefiro até betas fêmeas do que os machos, né? Que é uma coisa incomum das pessoas gostarem, né? Geralmente as pessoas preferem os machos, até por serem mais atrativos, chamam mais atenção, né? Mas eu adorava, ainda adoro, óbvio, as betas fêmeas. E era tão legal ver o comportamento delas no início, porque no início é tudo às mil maravilhas, galera. Todas elas interagem bem, cada uma fica no seu cantinho, às vezes até nadam juntas, comem juntas, mas não sei o que acontece do nada. Às vezes uma folha dessa saiu do lugar e tipo instaurou a guerra dentro do aquário. Pois é, que também é um outro ponto que eu percebi, a decoração. Vocês montam uma decoração X, tá? Muita planta, fica lindo. Aí vocês colocam as betinhas lá e fica lá umas semaninhas lá de boaça. Aí com o tempo as plantas vão se desenvolvendo, obviamente, e parece que essa mudança que a própria natureza faz dentro do aquário, que é o crescimento das plantas, já começa a mudar o comportamento das betas. Então, assim, não tem pra onde correr. Ah, Lincoln, então tira todas as plantas e deixa tudo vazio. Cara, acho que vai piorar. Esse experimento eu nunca fiz e eu não pretendo mais fazer. Mas quem tiver condições de testar e depois poder separar todas as betas, pode testar. Mas, na minha opinião, o que deixava o aquário das betas fêmeas bonitos era justamente todo o hardscape, né? Porque elas eram coloridas, tinha a vermelhinha, azul, a branquinha, a amarelinha. Cara, eu adorava essas betas. Eu tinha um carinho muito grande por uma que eu vi aqui, que era uma amarelinha, linda demais, super dócil, vinha na minha mão, que infelizmente apanhou durante a madrugada e quando eu acordei, ela já estava lá no outro mundo, né? Então, assim, a gente fica muito chateado e quando a gente perde alguns peixes que a gente gosta muito, a gente sente, né, galera? Então, tem gente que não sente, a vida que segue, vai na loja, compra outra e bota no lugar. Mas aqui a gente tem um certo carinho, a gente tem um sentimento pelo animal, principalmente pelos betas que tem essa interação com o ser humano, né? Que tem essa aproximação super bacana. Quando a gente chega perto, eles vêm para brincar. Obviamente no interesse de ganhar comida, né? Mas a gente gosta mesmo assim, a gente aprecia demais esse comportamento. Não só eu, como a minha esposa também, ela adorava também essas betas, a gente sempre se divertia com elas, era muito legal. Mas, infelizmente, não deu certo dessa forma. E a gente fica chateado porque a gente queria fazer dar certo, a gente queria fazer com que mais pessoas tivessem essa experiência bacana. Mas, infelizmente, atualmente, eu não recomendo mais, tá? Quem quiser achar que eu sou hipócrita, alguma coisa do tipo, beleza, faz parte, mas o ser humano tem o direito de mudar de opinião, tá? Eu acho que quando a gente não muda de opinião e persiste no erro, principalmente, eu acho que já beira a ignorância. Então, uma coisa que eu não quero ser é ignorante, eu quero sempre estar aprendendo com os meus erros, aprendendo com outras pessoas também que não tiveram sucesso com betas fêmeas, que desativaram os aquários, ou trocaram a fauna, tiraram todas as betas e tiveram que colocar outros peixes, como foi o meu caso nesse aquário aqui, né? Então, infelizmente não deu certo e eu deixo para vocês essa mensagem porque me deu vontade de fazer esse vídeo porque eu vi há pouco tempo coisas bem chatas acontecendo com betas fêmeas e eu não quero fazer parte disso.
de ver o bicho lá apanhando, sofrendo, e depois ver o bicho partir para outro mundo e ter aquele pensamento do tipo, ah, se foi, a gente vai lá na loja e compra outra, é baratinha mesmo, porque de fato, né, a beta fêmea, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente encontra aí por R$3, R$4, é uma mixaria, né, galera? Geralmente a gente tem moedinha no bolso, com esse valor a gente vai lá e compra mais uma e traz para casa e faz a mesma coisa errada. Então eu não quero repetir esse erro de novo. Por mais que algumas pessoas possam achar assim, ah, tenta de novo, cara, vai que dá certo da próxima vez. Eu não posso testar da próxima vez porque agora eu tenho uma fish room, o meu espaço está limitado também e se eu botar várias betas fêmeas e depois onde eu vou colocar se der problema, né? Então, não tenho muito mais espaço, apesar de ter vários aquários aqui, mas o espaço acaba ficando limitado, né, galera? Então, eu evito o máximo possível doar peixes. Quando gosto muito do meu peixe, eu tento ficar com ele o máximo possível, tento arrumar um espaço melhor para ele, uma condição melhor de vida, mas quando não dá, a gente tem que ser humilde o suficiente de entender que não é o momento, então a gente vai ter que realmente doar. Como eu fiz em alguns casos que deu esses problemas, né? Eu tive aquele aquário que eu mostrei para vocês o que deu certo, que foi um aquário aí de 40, foi quase 50 litros, 40 e poucos litros aquele aquário, deu certo. Tentei no outro de 40 litros, não deu certo. Depois eu fiz um de 72 litros plantado, ficou lindo esse aquário, não deu certo também, a pancadaria comeu solta. Depois eu tentei com esse aqui, outro também que não deu certo. Aí depois eu também tive um outro anterior também, que era bem cheio, era bem escurinho, que também não deu certo. Então o único que deu certo mesmo foi o que eu mostrei para vocês lá no início do vídeo, tá? Então, fazer o quê? Paciência, a gente tem que assumir o erro e ter o direito, sim, de mudar de opinião, tá? Então agora a minha recomendação é sempre beta sozinho, tá? E sem aquário comunitário, por causa de questões de alimentação, que isso aí é um assunto que eu já falei várias e várias vezes, né? Acredito que vocês já estejam até cansados de tanto ouvir. Então, beta é sozinho no aquarinho dele, a menos que sejam alevinos ainda em desenvolvimento, como eu tenho ali, que em breve eu vou separar, inclusive, que eu já percebo já um certo arranca-rabo ali, que já está na hora já de separar, inclusive, são betas marracais, que eu vou separar em breve. Sinto muito se as pessoas que tinham essa pretensão, justamente por terem visto aqui no canal, tomar esse banho de água fria agora, eu sinto muito, mas nós temos que mudar de opinião pro bem, né? Então, se a gente errou no passado, a gente assume, eu errei, obviamente, não é nenhum problema nenhum você vir aqui porque eu não gosto de falar simplesmente, não, vai lá e monta, vê lá. Não, eu não recomendo no momento, tá? Eu não recomendo mais fazer aquário comunitário de beta. Quem já teve sucesso, ótimo. Eu bato palmas e parabenizo muito, porque realmente é difícil, tá? Quem não teve sucesso, acontece também, né, galera? Paciência, comigo não foi dessa vez, mas talvez com vocês deem certo. E eu peço para vocês deixarem aqui nos comentários, mas não é aquele negócio, deu certo, nunca tive problemas em 1 mês, 3 meses, depois todas elas partindo para outro mundo. Aí não vale, né, galera? Tem que dar certo por anos, dentro daquele aquário lá, as mesmas betinhas, vivendo bem por anos, tá? Não é 1 mês, 2, 3 meses, isso aí não vale. E ainda está na fase de adaptação. Tive outras tentativas também de introduzir todas de uma vez só, aí depois a gente tenta introduzir uma, depois a outra, enfim, não deu certo nenhum dos modos aqui. Só aquele mesmo que deu certo, que eu fiz o aquário, depois eu introduzi as 4 ao mesmo tempo, mas nas outras vezes não foi, tá? Então, não tem jeito, comigo não foi. E eu não pretendo mais fazer esse tipo de aquário. Eu lembro até que eu tinha prometido na época, né, fazer um paludário de betas fêmeas, mas não vai rolar, tá? O paludário vai rolar, mas não com betas fêmeas, valeu? Então, espero que vocês tenham gostado, galera. Mais uma vez peço desculpas se eu dei um banho de água fria em vocês, mas não desanimem. Tenham betas fêmeas sim, mas separadas. Querem fazer um comunitário?
Peguem outras espécies de peixe. Tem guppy, tetraneon, acarabandeira, caradisco, coridoras. Pega aí um monte de peixe compatível, é claro. Aí vocês podem sim montar um aquário comunitário mais confiável, tá? Então, é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.